Amigo locador, mais uma live. E agora a gente está bem perto do nosso evento Locador Faixa Preta. Segunda edição, Locador Faixa Preta Experience, evento presencial em São Paulo para você, locador que quer crescer e prosperar muito ainda esse ano. Vambora? A galera já está chegando aqui na live. Muito boa noite para todo mundo. E eu já vou mandar o convite. Muito rico. Então, vem chegando. Boa noite para todo mundo. Rose na área, meu time tá aí também. Quem for da mentoria, escreve mentoria pra gente saber que você faz parte do nosso time. E Léo chegou. Ouvindo bem? Ouvindo bem, ouvindo bem? Tudo justo? Tudo justo. Ah, que bom. E aí, companheiro? Como é que estão as coisas? Como é que foi o dia? Corrido? Tá pra Santa Catarina? Tá travado aí, Léo. Travadinho, travadinho. A Luísa, nosso locador carioca, o rei do Rio de Janeiro. Léo, você tá travado, mano. Congeladinho da Silva. Congeladinho. Vocês estão me ouvindo? A internet do Léo tá ruim? É. Léo. Vamos ver. Léo, acho que você vai ter que sair e entrar de novo, meu filho. Vai ter que ser. Enquanto ele vai resolvendo a internet dele lá, turbo. Pereira Locações. Você é de onde, mano? Fala comigo. De onde que você é? Você é locador de onde? Coloca aí qual que é a sua cidade. Tava falando. Ô Isa, você falou aí do Léo. O Léo tá travado, não tá? Travadinho. Nosso evento Locador Faixa Preta, sem ser domingo agora, no outro. Já chegou. O tempo passa rápido demais. E ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Já deixei o link aqui, ó. E já vou te falar, ó. Tem cupom de desconto. Live 20 é o cupom de desconto. Live 20. Já coloca aí. Live. Vou escrever aqui, ó. Live 20, tudo maiúsculo. Bora, só chegar. Aproveita. Vamos ver. Cadê Léo? Se agora vai dar certo. Cadê Léo? Entra aí no Amax de novo. Entra lá. Mandei o convite para você. Entra lá. Vai dar certo. Carmo do Parnaíba. Minas Gerais. Tem mais de 800 municípios. Fala aí comigo. É perto de onde? Perto de qual cidade? Imagem e semelhança. É locador, querido? Você que é locador, escreve para mim aqui qual que é a sua cidade. Se você vai na feira, na Loki Rental Show, se vai no nosso evento, se já fez a sua inscrição. E eu coloquei aqui o link para você e tem cupom de desconto. A galera, Live 20. Perto de Patos. Legal. Top. JC. Boa noite, querido. Bora no evento? Locador Faixa Preta? Vambora? Aproveita. Aproveita. Vai ser um dia incrível. Ó, já mandei o convite pro Léo. Daqui a pouco ele tá aí para bater um papo conosco. Se você já quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade, que nós estamos aqui para isso. Pronto? Agora tá resolvido? Acho que agora deu. Primeiro, vamos começar do começo? Bora? Quem é o Léo? Se apresenta pra galera. Tá bom, tá bom. Bom, o Léo é o gerente comercial da Amax. É, eu estou pouco mais de 2 anos à frente da Amax. Falando de Amax Equipamentos, né? A Amax ela tem algumas divisões, mas à frente da Amax Equipamentos eu estou aí há pouco mais de 2 anos. Então a gente tem um trabalho aí. A Amax não é só o Léo, tem o Maurício, tem o Marcelo Moreno, tem o José, tem toda a equipe interna, o financeiro.
Tem o nosso CEO aqui no Brasil, o Yuzi, a gente diz que é o nosso chinês, e aí tem a China, né? Então, o Léo é o gerente comercial, é quem aceitou o desafio aí para começar a fazer um trabalho aí aqui no Brasil com os locadores. Acho que é mais ou menos isso. O Léo Não, é esse, resumido esse nisso. é o Léo da Max, mas quem que é o Léo? Esperei você falar, mas quem que é o Léo? O É, Léo é é um. marido de quem? Pai de quem? Mora Boa, onde? boa. Gosta de quê? Quem que é o Léo? O Léo é um homem temente a Deus, pai de família, morador de Palhoça, Santa Catarina. Tem um filho maravilhoso, uma esposa maravilhosa, Qual o nome um- deles? o Gabriel e a Liana. Pronto. Então, a gente tem uma família maravilhosa, muito unida, muito aguerrida, muito firme e muito satisfeita. Essa é a Ah, verdade. Esse é o pronto. Léo Amor. original. É isso aí. E Gabriel tá com quantos anos? 16. Boa. E já sabe o que que quer ser da vida ou tá cedo ainda? Gabriel gosta de quê? Ele já quis ser muitas coisas. Gostar mesmo, ele não gosta de fazer nada. Pelo ritmo, ele não faz nada, mas ele é um menino muito inteligente, ele já estuda a É. parte de tecnologia da informação, está no ensino médio, segundo ano do ensino médio, tá na geração Y, né? Se eu não me Ah, engano, a geração Y está estudando informação. pronto. E é Eliana que você falou? Liana. Liana. Quem manda no Léo? E tá aí quem manda no Léo? Faz o quê? A Liana é psicopedagoga, atua na área da educação. Pronto. Um abraço. Um abraço aí pra nossa cunhada, nosso sobrinho. E, e a Max? Agora me conta. Conta pra todo mundo. Que empresa é essa? Conta pra gente. Bom, vou dar uma resumida, né, Rainério, Sim, porque é muita resume. informação, né? Mas a Max, cara, a Max é uma empresa chinesa, né? Uma fabricante chinesa tradicional de motores diesel e gasolina, né? A Max é a certificadora diesel na China. Então, todo motor diesel na linha do motor estacionário, um, dois, três cilindros, que precisa da certificação europeia, passa pela ANMAX, que é como se fosse uma certificadora, né, das universidades lá. A ANMAX é uma fabricante, mais de 35 anos, que ela já atua já no mercado europeu. E lá no começo, quando o nosso presidente lá, o Chao Gang-ju, ele herdou do pai dele, ele pegou uma empresa tradicional e ele saiu, quis fugir um pouco do padrão de que a gente chama normalmente de OEM, né? OEM é quando você fabrica para várias marcas. E aí ele resolveu aí, coisa de 15 anos atrás, fazer a própria marca, a Anmax. Então, quem tiver curiosidade, anmax.com.cn, você vai acessar o site internacional diretamente da China, da Anmax. E lá tem o nosso portfólio, né? Então, a Amax não se resume necessariamente, o grupo Amax não se resume somente aos equipamentos, né, que ela foi desenvolvendo durante o tempo que ela veio trabalhando a marca dela. É uma empresa familiar, uma empresa muito antiga, muito conceituada, né, o grupo Amax faz parte da lista do governo da China, que a gente costuma chamar, que é uma lista de empresas com potencial para alimentar o mundo, né, com equipamentos, com máquinas, o que for produzido, né. E aí, falando aqui do Brasil, Rainério, aqui no Brasil a Amax tem pouco mais de 4 anos de início, né, diretamente, nós somos ligados diretamente à China, né, a gente responde diretamente à China, é a única operação que é direto de fábrica, né? O restante do mundo é uma operação de importação podemos dizer assim, com master dealers, né? E no Brasil é uma operação direta, né? Por quê? Porque tem o Yuzi Tang, que é o nosso CEO, que comanda a operação e faz a interlocução Brasil-China aí do que a gente precisa melhorar. Boa. Que assim, a gente comenta, fala assim,
quem é Léo, quem é Rainério, aí o Highlock já é meu sobrenome, né? Sim, Eu tenho tatuado em mim, né, Léo? Tá aqui, ó, Highlock. Então, Highlock é meu sobrenome. Mas aí a gente fala assim, quem é? Quem que é Rainério? justo. Né? E perfeito. E aí, é, Rainério é um cara do interior de Minas Gerais, abençoado por Deus, tem uma família maravilhosa, que está sempre pensando em crescer e a prosperar e ajudar as pessoas. Porque quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente serve, mais volta pra gente. E aí, o meu trabalho, porque eu acredito que o trabalho é que edifica o homem, o meu trabalho ele faz parte do meu DNA. Trabalhar faz parte do meu DNA. É por isso que ficou o Highlock. Mas e o resumo do resumo, fiz duas coisas na minha vida, Léo. Lutar karatê e aluguei equipamento para construção. Então, eu fui faixa preta com 15 anos, mais novo da história de Minas Gerais, e eu pendurei as luvas, né, para poder para poder me dedicar ao trabalho, aos estudos, e comecei no mercado de locação de equipamentos em 2005, nos fundos de casa. E assim as coisas foram fluindo. Foram fluindo. Fiz administração, fiz pós, fiz mestrado e criei a mentoria Locador Faixa Preta, que é juntando as duas coisas. Quem que eu sou. E nosso evento está chegando. Tá aqui o link aqui embaixo, Locador Faixa Preta. Dia 5 de julho, domingo, em São Paulo. Já tem um cupom de desconto para quem está aqui na live. Live 20. Live 20, tudo junto. E aí, Léo, a gente tem feito um trabalho muito legal, muito interessante, ajudando as pessoas a crescerem, a prosperarem seus negócios. E eu acredito muito no tripé do sucesso. E esse tripé do sucesso, ele é cliente, equipe e fornecedor. Porque locação de equipamentos nada mais é do que gestão de pessoas e gestão de ativos. E a gente precisa dos fornecedores para a gente poder tocar os nossos negócios. E galera que tá chegando na live já está crescendo igual o foguete. Convido todos vocês Tô a vendo. poder participar do nosso evento, a conhecer mais a página Rainer Highlock, a conhecer a página da Amax, para conhecer as máquinas, os equipamentos, etc. E a gente não consegue fazer nada sozinho. Nada grande sozinho. Deixa eu consertar. Você consegue fazer coisas pequenas. Nós somos, teoricamente, limitados. Eu convido você a conhecer. E aí, Léo, quais são, inicialmente, assim, os produtos? Fala, nosso amigo Rogério, nosso irmão Rogério. Galera, os locadores que quiserem se apresentar, colocar o nome da sua empresa, colocar a sua cidade, fica à vontade, aproveita o chat. Escreve também a sua pergunta, que a gente está aqui ao seu dispor, para a gente poder trocar um bate-papo muito rico nesta noite. E aí, Léo, quais são as máquinas de equipamento disponíveis para os locadores? Bom, a Max tem um portfólio bacana. Nós temos o nosso carro-chefe é a linha de compactação, né, os compactadores de solo. Na sequência, a gente tem placas vibratórias, temos rolos compactadores. A gente tem também, que é uma linha muito forte, a linha de geradores, gasolina e diesel, onde a gente tem uma performance muito bacana, né, Rainer? Bomba de mangote, alisadora de concreto, enfim, nosso portfólio é um portfólio robusto, cortadores de piso. A gente traz aí alguns produtos no mercado com equipamentos de motores a diesel, por exemplo, cortadora de piso diesel. A gente tem a cortadora de piso a diesel. Então, assim, mas por que cortadora de piso a diesel?
porque o nosso carro-chefe, Rainério, o nosso carro-chefe de fabricação é o diesel. Então, a gente tem uma cortadora de piso, tem alguns clientes que já consomem nossos equipamentos a diesel, e, de fato, depois que eles entendem a durabilidade do diesel, o quanto é baixa a manutenção, era simplesmente a gente tem aí um equipamento fora da curva, né? Nossos mini rolos compactadores também, nós temos um rolo duplo que é diesel também, então, ou seja, às vezes a gente está muito atrelado à questão da gasolina, que é o normal, mas a linha diesel ela vem forte na baixo custo de manutenção, na robustez e durabilidade, né? Nossa Tá. linha é bem completa. Seu Rogério, propaganda é alma do negócio. Você falou, já fala que tem de pronta entrega aí na Avenida Presidente Antônio Carlos, 3203, São Francisco. Isso, pronta entrega, e você tá falando de Belo Horizonte, mas tem gente do Brasil todo aqui. Aí, ô, Léo, tem aquele rolo controle remoto já, aquele pé de carneiro? Já tem esse produto? A gente tem finalizando os testes na China, tá? A gente tem Boa. novidades aí para lançar para a Analog, não posso dar spoiler, mas a gente tem uma linha diferente trazendo Não, aí. já fala logo aí, meu filho. O povo quer saber, ué. E não posso, mas o que que eu vou Faltou uma deixar para você? semana? Não, é simples, é simples. Lá na live, lá no teu café, lá no teu evento, o locador faixa preta, a gente vai entregar um spoilerzinho, então. Então, ele vai lá, ele vai ter um spoiler, e quando chegar na feira, vocês vão ver o produto lá, um produto Ah, já arrojado, vai estar lá na feira. já vai estar na feira. Ah, então pronto. Esse é o spoiler. Vai estar na feira. Vai estar lá. Vai estar na feira. E aqui, qual que. Eu comentei sobre o tripé do sucesso. Qual que é a sua opinião em relação a isso? E o que você pensa, né, do locador no negócio da Amax? Olha, Rainério, na verdade, se a gente for pensar num negócio, seja ele um locador, seja ele uma distribuidora, seja qual for o negócio, ele é movido por vários detalhes, né? Então, por exemplo, você precisa de alguém que forneça um produto ou um serviço para você revender ele, né? Então, tudo envolve uma tríplice, envolve quem fornece, quem repassa, distribui, revende e quem compra. Eu acho que a questão principal que a gente tem que eu levo muito e carrego muito, é que a gente tem que trabalhar com honestidade. E às vezes a gente escuta assim alguns textos, o máximo de honestidade. Não, honestidade não tem mínimo e não tem máximo. Ela tem que ser ela pura, nua e crua, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência em cima de qualquer coisa. Então, quando eu conversei com você lá atrás, quando a gente visitou, quando a gente conversou lá na feira, em março, né? Eu fui muito reto e direto. A Max é uma empresa que ela veio, ela entendeu o mercado, ela aprendeu algumas coisas, ela direcionou, fez algumas direções diferentes. Depois eu explico esse detalhe, né? Por que que ela mudou o prumo do barco, mas exatamente entendendo a necessidade do locador. Então, veja, eu acho que quando a gente fala em negócio, e normalmente a gente tem uma frase muito popular que o negócio só é bom quando é para os dois lados, essa é uma realidade nua e crua. Todo negócio tem que dar lucro, ponto. A gente tem que parar de achar que ter lucro é algo errado. O seu trabalho com o locador é aumentar a performance dele, aumentar a rentabilidade dele. O meu trabalho como fornecedor é entregar um equipamento que, o equipamento não quebra. Isso não existe. Não existe equipamento não quebrar. A gente vai minimizar o máximo possível com revisões preventivas, corretivas, periódicas, né, o apoio que a gente vai fornecer sempre, mas o equipamento ele quebra sim, ele tem vida útil. Não existe um Mas equipamento vamos, bom e vamos barato, falar né? assim, numa pegada que eu gosto muito, e também acho que é muito rico assim do nosso bate-papo, que é o seguinte: questão de construir relacionamento, questão estratégica.
Porque se concorrente, todo mundo tem concorrente de todas as áreas, etc. Estou falando nessa pegada assim de construção de relacionamento, de estratégia de negócio. O que você pensa em relação a isso? Que eu falei assim, eu falei do tripé do sucesso, etc e tal, que eu acredito muito na força do trio. E o que você pensa em relação a isso, nessa construção de relacionamento, dessa estratégia? Qual que, qual que é seu pensamento, o pensamento da empresa? O que você já tem feito? Fala para nós aí. Então, nessa linha, né, e por onde eu comecei, é isso, é falar a verdade. A Max, ela sofre as dores do crescimento como toda qualquer outra empresa sofre, seja o nosso concorrente, seja o nosso cliente, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre, o que a gente faz é estar próximo do cliente o mais rápido possível que a gente consegue alcançar. E entregar a verdade. Olha, eu tive um problema aqui e não consegui te despachar o pedido hoje, vai despachar o pedido amanhã. Então, assim, se a gente trabalha com a verdade, eu acho que esse é um dos pilares principais, assim, René. Com relação ao Assim, relacionamento, ele se constrói baseado nisso, né? A nossa relação, por exemplo, a gente conversou algumas horas, você recebeu um equipamento e você vai entregar o seu feedback. A gente não precisa fingir, a gente tem que ser realista. Baseado nisso, a gente começa a construir um relacionamento com o locador baseado na verdade. E aí sim, uma vez que o locador abre as portas para a nossa marca ou para qualquer outra marca de qualquer outro segmento, a gente começa a entender a necessidade dele. E aí eu, no ponto hoje de distribuidor no Brasil, mas fabricante na China, eu tenho a obrigação e a responsabilidade de escutar ele e levar isso para os ajustes que eu preciso ser feito, entendeu? Então, acho tá. que a base do relacionamento é isso, é trabalhar a verdade e ser rápido. Sim, que a pegada, a forma que eu trabalho, assim, do meu negócio, da minha vida, e tudo de uma forma muito prática e direta. Eu gosto de sempre fazer assim, uns bate-papo bem leve, bem descontraído, mas que as pessoas que nos assistem conseguem levar para o seu negócio, para sua vida, insights poderosos para poder aplicar. E aí, qual uma estratégia de vendas, né, que você gosta de aplicar, que você acha que vale a pena no seu negócio, que você pode passar para nós locadores, para a gente poder fazer isso nos nossos negócios também? Bom, Léo, particularmente, é, esse ano eu não consegui ficar tão à frente do comercial como eu queria, né? Eu sou um cara mais, como é que eu posso dizer, mais da moda antiga. Eu gosto de ir visitar, apertar na mão, tomar um café e bater um papo. Opa, já tá dando insight aí, ué. Então vamos lá. Então, Então vamos lá. Aí, o que esse, você gosta dessa pegada pessoal, você gosta da visita, você gosta de trocar uma ideia, de bater um papo, etc. Então é isso. Às vezes o locador chega para mim e fala assim, cara, como é que eu aumento meu faturamento, etc. Tem já vou dar um insight poderoso que completa com o seu, que é 4S. Suor, saliva e sola de sapato. boa. Então, essa é muito boa. E é isso que ele acabou de dizer. Então, ele gosta. Então, a gente já tá afunilando uns pontos. Gosta da pegada da visita, né? De visitar, trocar uma ideia, etc. O que mais? O que mais que o Léo faz que dá resultado? Então, a outra coisa é quando a gente for falar de formar uma equipe, né, Rainério? Porque, assim, Formar time. Boa. você não consegue fazer tudo que você quer na sua locadora, na sua empresa, no seu negócio. Então, assim, você precisa de pessoas. Eu acho que a maior sabedoria que a gente pode carregar hoje, que eu carrego hoje na gestão, quando a gente fala de gestão, é saber que ninguém vai ser igual a gente. E o que a gente tem que trabalhar sempre é o potencial melhor de cada um. Então, por exemplo, hoje a Max tem bastante pessoas trabalhando nela e cada um, a gente busca sempre explorar o melhor de cada um. Se a gente faz isso para os nossos, a gente tem que fazer isso com o nosso cliente. Então, assim, como é que eu vou explorar? E quando eu falo explorar, não é de tomar alguma coisa do cliente, mas é poder contribuir com algo para aquele cliente e você ter o retorno disso. É ter retorno.
Então, uma vez que a gente consegue fazer isso, que a gente tem isso em mente, entendendo que cada um tem um perfil. O Rainério tem um perfil comercial muito forte, muito comunicativo, muito ativo. Ele é um cara mais, que eu chamo de pé na porta. Ele vai catar, hoje talvez não faça mais tanto, né? Mas já foi muito em obra, já foi catar o cliente lá. Sim. O que eu fiz na Max foi pegar meia dúzia de catálogo, o meu notebook e fui visitar cliente e fui entender a necessidade dele. Não é à toa que a gente Boa. fez as duas mudanças em cima. Então, Então, visitas, depois, construir time, são insights poderosos, galera. E aí tá, Léo, como é que constrói um time de vendas? a parte mais difícil é a parte humana, né? Quando a gente tem que buscar pessoas. E assim, eu acho que o dom que Deus mais me deu foi de ser uma pessoa paciente. Paciente e Pronto. persistente. E aí, locador, quer construir um time? Quer construir um time de vendas? Tenha paciência. E aí eu vou incluir. Aí, Léo, é o seguinte: quanto mais a gente conviver, você vai perceber que para tudo eu tenho uma frase. Quem Justo. convive comigo há mais tempo já sabe, Rainer tem uma frase para tudo. Você me falou o tema, eu te falo uma frase. Então, quer construir time? 2P, paciência e persistência. Vai, É, paciência. Então, ó, paciência e é, persistência, assim, lógico, né? Você tem que saber o que está fazendo, tem que ter a mínima noção, mas eu acho que paciência e persistência a gente consegue vencer. Eu boa. vou dar E aí, e eu vou ele, dar um exemplo de vários clientes que eu levei 9 meses para conseguir homologar um dos nossos produtos e 9 meses depois a gente conseguiu. Mas é isso. sim. E aí, locadores, o Léo também comentou, né, além de formar time, de visitar e etc. Porque, gente, nós somos uma pessoa só. Então, Léo tá visitando, etc. E tal, daqui a pouco ele não vai conseguir visitar todo mundo mais. Precisa de um time. Nós, locadores, ele até comentou, antes eu fazia muito, agora tem um time, tem uma galera que faz isso. Então, é normal, a gente precisa de pessoas para poder nos ajudar. Aí, Léo falou uma coisa muito importante também, que é o seguinte: ouvir, ouvir a dor do seu cliente. Que aí, eu tenho um negócio interessante, Léo, que às vezes assim na mentoria, né, comigo, o cara, ele chega e fala assim, Rainer, me dá um enxoval do que eu tenho que comprar pro meu negócio. Falei, pera, calma. Primeiro eu tenho que entender, não é porque você está montando uma locadora de equipamentos, que você tem que comprar um enxoval idêntico ao meu, ao do José, ao do Rogério, ao do João, ao dos locadores que estão aqui. Tem locador do Rio, aí tem locador de BH, tem locador de Itajaí, olha o Jorge aí. Então, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender a sua região, ouvir a dor. E aí, vamos lá. Gente, nosso negócio, alugar equipamentos, o cliente vem até a gente sem querer vir. Não é um produto desejado, não é algo comestível, não é um sonho, não é uma realização. Não é nada disso. Ninguém acorda. Amanhã. Vai acordar amanhã, Léo, falar assim, nossa, eu tô com desejo de alugar um compactador. Ninguém faz isso. Ninguém normal vai Não, fazer uma coisa não, dessa. verdade, Você pega porque você precisa. verdade. Então é entender a dor do seu cliente, ouvir. É assim, Léo, eu gosto da pegada nesse sentido, sabe? Do papo, porque assim, ajuda a galera. Assim, todo mundo aqui sabe que eu sou locador e mentor de locador, e todo mundo sabe que você é o Léo da Max agora. Todo mundo sabe. Nós estamos aqui disponíveis. Usem e abusem. Manda pergunta, fala o que você deseja saber. Porque, Léo, antes de trabalhar na Max, você trabalhava em quais áreas? Se você não quiser falar as empresas, tudo bem, Não, mas tem só problema. suas. E não faz questão nenhuma, mas assim, sua especialidade de negócio é o quê? Conta pra galera aí. É Bom, mais. É marketing, é gestão de time, é venda, é comunicação, é liderança, é o quê? bom, antes de vir para a Amax, equipamentos de construção civil, eu trabalho desde 1999 no ramo náutico. Eu venho dentro do ramo náutico trabalhando com. Comecei com fábrica de embarcações, comecei lá no chão de fábrica, fui para o time de vendas, Começou trabalhei na em loja, produção e foi pro comercial. acabei indo para o comercial, acaba puxando, né? E aí, minha experiência depois que eu entrei para o time comercial sempre foi na parte comercial. Trabalhei
em vendas de embarcações, motores para embarcações, a parte de quadriciclos, e depois motores de polpa chinês, onde eu tive contato com o Yuzi, que é o nosso diretor hoje, nosso CEO, e isso é coisa de 10, 12 anos atrás, e aí a gente sempre manteve esse contato. Quando ele Pô, trouxe a Max, ele não pensou em me chamar para poder ver para a gente desenvolver. Por quê? Porque quando lá atrás não se ouvia falar em chinês no mercado náutico, um mercado extremamente difícil, extremamente sensível, motor de polpa chinês ia ser muito difícil. E esse foi o desafio, e foi maravilhoso. legal. Num ano E foram você já. 70 mil quilômetros rodados de carro. Top. Eu também. Você gosta mais de carro ou de moto? Bom, Ou de barco? não, eu moto, 100%. É? Eu sou motociclista. Eu também, ué. Você sabe, né? Ó, a jaqueta que eu tô com ela hoje. Harley Davidson. A jaqueta, minha primeira moto foi essa aqui, ó. A Iron 883. Aí eu deixei ela eternizada. Eu Esporte. tenho até. Aí tem aqui minha parede aqui de escapamentos, de fotos. Aí eu tenho o meu cantinho aqui. E Olha que insight interessante que eu vou te entregar aí, tá? bora, manda, adoro. Você vive esse mundo e você já ouviu falar essa expressão: existe moto, existe Harley. Não, eu ando de Harley, eu não ando de moto. Não. Exato. Agora eu vou dar outro insight para você. É, Eu desconheço outra marca que alguém tatue. difícil. Ah, agora vamos lá. Esse aqui é uma troca de experiência. A Harley Davidson é a segunda tatuagem mais feita no mundo. Só pede pra mãe, a palavra mãe. Só. Então, e aí, Léo, eu queria aproveitar essa oportunidade, que a gente tá falando assim de tatuagem, que às vezes os caras falam assim, quem não me conhece, quem tá chegando aqui pela primeira vez, ou vai assistir esse vídeo depois, sabia que no início eu comecei a trabalhar muito novo, e eu quero dividir esse insight que é muito poderoso com vocês, que é o seguinte, quando a gente, igual o Léo aceitou também a empreitada de colocar uma empresa no Brasil para poder rodar e performar, a gente tem que estar o tempo todo se provando, o tempo todo, Uhum. é, a gente está o tempo todo sendo, a gente é julgado o tempo inteiro, mas aí a gente toma mais cuidado. O que eu quero dizer com isso? Léo, minha primeira tatuagem foi o pé do meu filho. O meu filho tem 7 anos. Ou seja, o Rainer, né, com essa. Eu sei que eu tenho cara de 20 e poucos anos, eu sei, Léo. Mas esse ano tem 21 anos que eu sou locador de equipamentos. Mas aí o Rainer tatuado, com um espírito de jovem, de jaqueta de moto, de carro, etc. Ele é assim há 7 anos. Antes, roupinha, né, blusa pra dentro, engomada, isso depois que eu comecei a trabalhar no escritório, porque o início de tudo era frete, né? Eu fazia frete, entregava, buscava, plaquinha do Volto Já, tirava pedido. E aí depois, quando eu tinha que visitar e prospectar mais clientes, eu andava sempre mais alinhado, andava sempre querendo mostrar uma imagem séria, de compromisso, de entrega. Então, e eu até recomendo isso. Eu até recomendo isso. Neste início, quem está começando a sua trajetória empresarial, isso sempre vai acontecer. Esse, entre aspas, esse preconceito em relação a algumas coisas. Não digo em relação à tatuagem, digo em relação à postura, porque a gente só tem uma chance, né, para causar uma boa primeira impressão. E depois, quando o tempo vai passando, você vai mostrando quem realmente você é. Não quer dizer que você está se escondendo. Quer dizer que você está mostrando uma postura profissional. Eu acredito que você está fazendo a mesma coisa em relação à empresa. Assim, peraí. E você ainda disse, você, não, nossa empresa também tem os nossos desafios, tem os nossos problemas, coisa que a maioria fala que não, que o produto é sempre perfeito, que é tudo Não muito existe maravilhoso. perfeição, né? A Então, gente já sabe disso. eu queria dividir esse insight.
E aí, o Léo, gestor, líder de time, porque hoje você está na construção de um time que daqui a pouco será dezenas, centenas, talvez milhares, tomara que seja. O que você diz sobre liderança, sobre gestão de pessoas para a galera do rental, do nosso segmento? O que você acha disso? Bom, eu acho que a melhor roupa que a gente veste é a empatia, né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue atender o cliente sem olhar só a cifra, e a gente entender a necessidade dele, e veja, Rainer, quantas vezes o teu cliente não tinha razão, mas ele estava desesperado por uma solução e tu foi lá e resolveu o problema dele. Esse cara nunca mais saiu da tua lista de clientes. Não é algo fácil, mas também não é algo difícil. Eu acho que é tudo uma questão de ter a cabeça livre, ter a cabeça pronta para atender cliente. Eu acho que e o maior desafio que a gente tem como gestor, principalmente na área comercial, é fazer com que a equipe comercial esteja com a cabeça livre para vender. Então, o desafio é você como gestor hoje da Highlock, deixar os problemas para você resolver e deixar o teu time pronto. Comercial que vai para a rua com preocupação, ele vai com duas preocupações. A de vender e aquele problema que não é dele. Você deu muito insight. Vamos por partes. Vamos picar isso aqui. Pera aí. Turma, vamos lá. Primeira coisa, se colocar no lugar do outro. Isso é muito legal. E aí, a gente ainda pode melhorar isso, se é que é possível, mas é possível, que a gente fala assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Sabe como que melhora isso? E se eu tratar o Léo como ele gostaria de ser tratado? Mas como que eu faço isso? Ouvindo ele. Só depois que eu escuto ele que eu vou entender a necessidade dele. E aí ele também disse, ouvir a necessidade do seu cliente. O que o meu cliente espera de mim? Então, peraí, Léo, só um minutinho. Raul, fecha a porta aí pra mim, filho. Fecha aí. Se tem menino, você sabe como é que é, né? Sabe como é que é? Eu achei que a gente ia fazer nossa live hoje já na Casa Nova. Só. 3 anos que eu tô fazendo a casa. E aí tem a sala lá onde vai ser nosso escritório. Tudo não deu ainda não. Mas vai dar certo. A Mas próxima vai ser lá. quem sabe a próxima, eu vou até aí e a gente faz aí. Pronto. Nó, vai ser top, hein? Vamos. Só pelo Mas aí, bolso gente, dele, só avisando. seguindo, Léo comentou sobre a empatia. E aí ele comentou uma outra coisa muito interessante, que ele já veio na Highlock, já viu. Nossa empresa, ela é muito bonita, né, em relação às demais. Tem muita locadora que a gente vai, que a gente já viu, dá até medo da gente, um rato passar no pé da gente, acontecer alguma coisa. Então, gente, independente do seu tamanho, cuide da sua imagem. Que eu também comentei em relação à tatuagem, a postura e etc. Cuide da sua imagem. Seu negócio é pequenininho, tudo bem. Deixa ele limpo e pinte a fachada dele. Deixa ele limpo. Limpeza e organização independe de tamanho. É DNA, é postura. Então, Léo também comentou isso. E aí, Léo, te contar uma coisa. Já teve cliente, eu já vi isso, assim, do cara, às vezes, amarrar a bicicleta lá. O senhorzinho amarra a bicicleta, tira o chinelo para poder entrar no escritório. Vai, pelo amor de Deus, é pro senhor mesmo. Não faça isso. E outro comentário, que ele também falou que é muito importante, é não olhar o valor da locação. Gente, o que é isso? O cliente que hoje te aluga uma serra-marna, aluga lá uma diária de um compactador, amanhã ele pode crescer. Ele pode crescer e pode fazer um pedido grande. Então, não sejam, igual também, o negócio está em casa todo, porque assim, o nosso caso, não seja preconceituoso, igual muitas pessoas são. Muitas pessoas têm preconceito de tatuagem, têm preconceito sobre o carro que você anda, sobre a roupa que você veste. E nós, locadores, é o que eu também treino no meu time, assim, gente, não olha para isso. Não olha para o tamanho da locação. Atenda todos de forma igual.
no mesmo ambiente, tanto que todos são recebidos no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, é o mesmo café, a mesma postura, o mesmo atendente. Não olha a locação. Um pedido de uma diária de compactador pode ser um pedido de 5 mil andaimes, ou de não sei quantas plataformas, ou de 10 compactadores. A forma, ela tem que ser a mesma. Vai, continua, Léo. É porque eu só queria dividir e levar esse papo pro ramo da locação, pro locador poder colocar em prática na vida dele. O Então, que é mais? isso, assim. Então, quando a gente vai gerir um time, a gente tem que deixar ele com a cabeça leve, né? Principalmente quem está na rua, porque caiu. Isso, derruba. Bom, e nem foi meu menino, hein? Foi eu mesmo. Vai, continua, Léo. Vou te Então, mandar um link de um tripé bacana. tá Bom, bom. a questão quando você está na rua, você tem que estar com a cabeça livre, né? Então, assim, eu acho que isso serve para um locador pequeno, médio, grande, para um dono do mercado, para qualquer um. Quem é o dono, quem está gerindo, quem está à frente disso, precisa deixar a equipe. Eu acho que a equipe manda muito, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe boa dentro da Max crescendo. Tá na live aí, eu sei que eu já vi o Maurício e o Andrei, que são as nossas frentes comerciais. O Andrei entrou recente, mas é um cara que eu já conheço há muito tempo. O Maurício eu conheço há 2 anos, mas parece que eu conheço há 20. É um cara que está à frente, tem uma bagagem técnica muito grande. Então, quando E você conhece isso as aí que você pessoas, falou, eu vou acrescentar numa coisa que eu falo nos meus treinamentos, que é o seguinte. O locador, ele tem que ser igual o vendedor de plano de saúde. É, é o seguinte, Léo, eu dei esse treinamento de vendas com o meu time. Falei assim, ó, você tem que ser vendedor de plano de saúde. O que é isso? Teve uma menina na minha empresa, se bobear, ela deve estar aí na live assistindo. Meu time também prestigia, né, o líder deles. Aí tem um Neto que chegou aqui agora, Neto é do Nordeste, Neto é locador, faixa preta, parceiro. Quinta-feira tem encontro da mentoria. Vamos lá. E, Neto, dá uma alô pra galera aí. O que que eu disse? O que o vendedor plano de saúde, Léo? Tinha uma menina lá no. Ela tá lá no nosso time comercial, e ela falou comigo assim: você viu lá, man, a nossa empresa, a gente customiza muito container. Então a gente. Aí o cliente chega pra mim e fala assim: cara, eu quero um stand de vendas. Ah, eu quero um stand de vendas para poder colocar e vender meu loteamento ou meu prédio, por exemplo. Eu faço isso pro cara. E aí, a gente tinha uma demanda de container, e essa menina quase que ela perde a locação, porque o que é que ela fez? Ela saiu do escritório e foi lá na produção. E falou assim, time, eu preciso de um stand de vendas, eu preciso de um sanitário, preciso de um refeitório, eu preciso de um vestiário, com prazo de 15 dias. O que é que o time da produção falou? Que não tem jeito. Claro, claro que ele vai falar que não tem jeito. Léo, é a mesma coisa, você tem um pedido de 1.000 compactadores. 1.000. Você vai vender 1.000 compactadores na feira. E depois dessa live aqui. Aí, você vai chegar lá na sua produção, vai chegar lá pro chinês, seja lá para quem for, pro diretor, e falar assim, cara, eu tenho que entregar 1.000 compactadores. Posso fechar o pedido? O que o cara vai falar? Que não. Vendedor de plano de saúde. Você tá perguntando pro cara, o que o plano cobre, quais são os profissionais, etc e tal, e tudo. Esse cara, ele não sabe quem são os médicos, não. Tem uma emergência. Deus nos livre e nos guarde. Ô, hospital, eu posso mandar 40 feridos? Qual hospital que vai falar assim, pode mandar? Nenhum. nenhum. Porque isso não existe. Aí eu quero dizer, resumindo tudo isso pro locador, que é o seguinte. Você compra andaime, precisa de escora. Você compra escora, precisa de compactador. Você compra compactador, precisa de betoneiro. E aí as coisas vão acontecendo assim. É você viver e tocar o seu negócio, a sua vida, no desconforto. Por isso que a luta me ajudou muito, Léo. Porque a luta é eu contra você, nós estamos lutando, e mesmo assim eu tenho que ter paz para lutar. E o vendedor de plano de saúde, o que é que tem que fazer? Vender.
Ele não quer saber se o médico, se o cara vai conseguir marcar a consulta dele com o ortopedista, não, só. Então você tem que vender, querido. Vai vender. É isso. É isso que o Léo disse. E ainda, Léo, eu quero acrescentar uma outra coisa. Você falou assim: ah, o cara tem que sair para vender com a cabeça fresca, com a cabeça fria. Porque quando ele sai com mais de um problema, isso dificulta para ele. Você comentou isso, não foi? Só que Sim. o que eu penso, principalmente pro locador, é que o cara, ele tem que ser um multiuso. O que é isso? Eu vou falar, vendedor da Centauro, fazer propaganda. No último evento que eu fui, minha esposa, Léo, falou assim: você tem que comprar um tênis dourado. Falei, puta merda. Sério? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem dois tipos de homem no mundo: que as mulheres mandam e os mentirosos. Aí minha mulher falou: você tem que comprar um tênis dourado. Vai ficar legal demais no seu look. Falei, tá bom, onde é que nós vamos arrumar um tênis dourado? Nós fomos na Central, num shopping de Belo Horizonte, um shopping bacana e tudo. E, Léo, não tinha um tênis dourado lá, meu irmão? E aí um negócio que eu não tenho muito costume de comprar em loja física, gosto de comprar muito pela internet. O que eu achei legal disso? O cara trouxe o tênis pra mim, o número. Aí eu falei, beleza, é esse mesmo. Gente, meu número é 43, tá? Quem quiser mandar tênis pra mim, pode mandar que eu gosto. Aí, 43. O homem trouxe a caixa, eu experimentei, deu certo. O meu é Falei, 41. pronto, tá vendo? Aí, tem que fazer propaganda, Então, gente. vai que alguém manda, né? Não Vai sei. que manda. Ele trabalha na Max, eu na Highlock, locador faixa preta, tamo junto. E estaremos juntos em São Paulo daqui menos de 15 dias. Pode mandar. E aí, Léo, sabe o que o vendedor da Centauro fez? Tirou a maquininha de cartão do bolso e falou, como é que você vai pagar, chefe? Porque antes, tem tanto tempo que eu não vou em loja, antes, o que você tinha que fazer? Ah, eu vou ficar com isso aqui. Você ia lá, pagava, enfrentava uma fila danada, voltava com um papelzinho carimbado, para você poder pegar o tênis para depois você ir embora. Cara, não. Ele passou o cartão lá na hora e me entregou a caixa. Aí eu falei, meu filho, você não vai me dar nem uma sacola, não? Sério? Ele falou, tá bom, vou pegar para você. É assim que funciona. Aí a locadora de equipamentos. É a mesma coisa, irmão. O cara tá lá na sua frente, você tem que desembolar. Você tem que resolver, ué. Eu Do preciso mesmo fazer um jeito. comentário sobre atendimento que você vai gostar. Eu vou Por exemplo, querer. Aí tá, você tá lá na minha frente. Seu Léo, me fala aí desse compactador. Ah, meu, tem que ligar pra Maurício ali, tem que ligar pra Andrei, tem que ligar pra Manel, tem que ligar pra João. Meu filho, você não sabe de nada, não, ué. Tem que desembolar, você tem que resolver ali, na hora ali, ó. Então, preparado, aí o locador, primeira coisa, tem que conhecer seus produtos. Eu falo que no início, pra você treinar um time de locação, Léo, é difícil demais. Aí, a, o cliente liga, falou, quero um compactador. Até compactador, certo. Aí a menina fala assim, você quer 110 ou 220? Que é a voltagem. Falou, quero um mantelete. Você quer a gasolina ou você quer diesel? Oh, meu Deus do céu. Então, conheça seus produtos, conheça seus serviços, conheça, saiba de que você é bom. Conheça a necessidade do seu cliente e faça mais de uma coisa. Porque não dá, não, irmão. Principalmente em empresa pequena, você for dividir tudo. Imagina, um setor só para cadastro. O cara tá lá na sua frente. Não, eu não posso fazer. É um setor só para cadastro, outro setor só para entrega, outro setor. Empresa grande, a nossa já é muito setorizada, muito dividida, mas mesmo assim, o cara do comercial, o atendente, ele mesmo já faz ali a liberação. Ou negativa. O que você ia acrescentar sobre questão de atendimento ao cliente? não, é que, por exemplo, quando eu falo de cabeça fria e está pronto para o comercial, é que não quer dizer que você não vai ter problema. Vai ter problema todo dia, e vários problemas. Vão ser dentro da empresa, fora da empresa, familiar, mas é foco. Eu vou dar um exemplo de quando eu fui te visitar, e só me perdoe se eu errar, mas o seu mecânico é o Wilson, né? É, o Wilson tá com a cabeça boa. O Wilson e a Rose. Rose O tá na Wilson, live aí, ó. eu sei, e por isso que eu vou fazer esse comentário, porque o Wilson e a Rose, eles estavam visivelmente com bastante trabalho, mas eles pararam
Eles receberam a gente, eles atenderam a gente, eles viram o nosso produto, não é à toa que foram no teu ouvido, ou seja, dois trabalhos bem feitos, né? Então, o que que acontece? É, eles simplesmente nos atenderam como se estivesse atendendo um cliente. Eu fiquei imaginando quando eu saí, assim, se eles atendem o fornecedor assim, imagina como é que não é um atendimento para um cliente. É Então cultura, Léo. É fica isso. um Entendeu? É a elogio, cultura. fica um elogio, não porque eu estou falando isso na tua frente, porque eu falei isso para a Rose, né? Eu agradeci a ela, não talvez dessa forma, mas eu comentei isso com o Maurício. É, a gente precisa tratar o cliente não só como um número, porque veja, Rainério, todo mundo hoje usa captação de lead, correto? Perfeito, eu não sou contra, sou a favor. Mas vem cá, aquele lead que você perdeu, você deixou o chatbot ali ou você passou a mão no telefone, ligou e saiu do WhatsApp? Então, assim, esse é o ponto, sabe? A gente se rendeu tanto à tecnologia e ela veio e ajudou bastante. E eu uso. IA, chatbot, ferramentas de CRM, são maravilhosas. Mas a questão não é essa. E a ligação? E o olho no olho? Então, eu usei o exemplo da Rose, que ela nos atendeu muito bem, sem contar o bolo de milho maravilhoso que nos serviu. Só tem aqui. Esse eu não esqueço jamais. Mas, assim, é o atendimento. E se ela atendeu um fornecedor assim, que via de regra não teria que atender o fornecedor com tanto prestígio, mas é questão de cultura, você falou o ponto. É isso aí. A cultura que a gente tenta colocar aqui, Raniero, e que não é fácil, porque a cabeça está sempre cheia de coisa, é isso. O nosso foco é o cliente. Eu tenho obrigação de atender o cliente. Eu não termino o dia não termina para mim se eu não responder todos os clientes do meu WhatsApp. E quem está na live, que é do time da Max, sabe muito bem, porque eu tive uma reunião exatamente sobre isso. Eu não deixo um cliente sem resposta. Eu posso não resolver o problema dele naquele dia, mas a resposta eu dou para ele. Então, eu acho que essa dedicação, se a gente leva isso para qualquer outro negócio, ela já faz uma diferença, Pô, sabe? isso, Léo, isso assim, isso, por que que os nossos negócios prosperam? Por causa das pessoas. Porque uma locadora de equipamento, agora a empresa está fechada. Ela é só um galpão cheio de máquina e equipamento. A gente performa muito por causa das pessoas. E é isso. Eu entrego muito disso no nosso treinamento. É dia 5 de julho, domingo em São Paulo, né? Sem ser esse fim de semana no outro, já está pertinho. Vai ser o dia inteiro de mentalidade, venda, gestão de pessoas, finanças, marketing, respondendo os principais sonhos e desejos dos locadores, que é como faturar mais, como crescer de forma sólida e constante, como ter um time forte e engajado, como sair da operação. E aí, gente, o Léo comentou que uma das visitas que ele fez lá na empresa eu não estava. Mas eu tenho uma justificativa muito, muito forte que eu sou de Minas Gerais, ele é de Santa Catarina, ele já tinha marcado a visita para Minas e eu já tinha marcado minha lua de mel, mano, 10 anos casado. Então eu tava a muitos quilômetros de distância daqui. E aí foi nossa revivendo, né, o nosso casamento, a nossa lua de mel, e tem 18 anos que nós estamos juntos e a gente já tinha marcado essa viagem há muito tempo. E foi por isso. E aí o nosso time, que Léo comentou, a única forma de você crescer bastante e faturar muito, existem várias formas, eu vou dar um insight poderoso. Você precisa de construir líderes, você tem que ter braço direito. E vocês foram recebidos pela líder comercial e pelo líder da oficina. Então, além da construção dos líderes, de você ser o exemplo, o, o cara que realmente entrega, o cara que não que vive, respira mesmo a alocação de equipamentos, porque eu não sou locador de equipamento de 7 da manhã a 5 da tarde. Eu sou todo dia. 7 dias por semana, 24 horas por dia. E é por isso, assim, gente, eu sou mentor de locador, de uma coisa que eu faço. Eu não vi um livro. Eu não estudei. Eu não trabalhei em nenhuma empresa por 2, 3 meses, 2, 3 anos. Não, eu sou locador há 21 anos.
e eu entrego o que eu faço. E aí, e a gente recebeu, Léo, também foi bem legal, né? Vocês não puderam vir no dia 16 que passou, semana passada. A gente recebeu o locador de vários lugares do país no nosso café aqui na empresa, foi muito bacana, foi muito rico. E viram a nossa operação, né, acontecendo. E é isso, eu quero te convidar para ir pro locador Faixa Preta, dia 5 de julho, domingo, sem ser fim de semana no outro. O Léo vai estar lá também. E a gente aguarda vocês. E aí, nessa pegada do Vai ter bolo de atendimento. milho? Vai ter bolo de milho? Senão eu Ah, vou eu vou repensar fazer, isso eu vou aí. fazer charminho, igual Senão eu você vou fez com o rolo repensar esse compactador. negócio aí. Ah, ó, vai ter que ir lá para ver. Você travou. Voltou? Inscrição para locador Faixa Preta. Léo voltou. Enquanto Léo voltou. Então você perguntou se ia ter bolo. Eu falei que eu vou fazer suspense, igual você ficou fazendo charminha aí com o rolo compactador. Eu falei, vai lá que você vai ver. É desse tipo. Mas aí nos dê mais insights poderosos sobre atendimento ao cliente. O que você acha que Ah, nós. difícil. Não, É, não, não. Para você ter eu não consigo, talvez, externar numa situação assim. Não, ó, o Alonso acabou de te elogiar aqui, ó. Falou que você faz um trabalho em tanto. Alonso, de qual cidade que você é? Conta pra gente aí. Mas aí você falou já coisas muito importantes. Falou primeiro de que tem que caminhar, tem que ir até o cliente, tem que ouvir. Não existe. É uma coisa que eu também falo assim, não são números, são pessoas. Todo contato, todo lead, tudo que a gente busca não é número, é pessoa. Tanto que no nosso treinamento, eu não te respondo de forma genérica, eu respondo pro Léo a situação dele. O que é melhor para você naquele momento. Então, o que é o melhor para você neste momento não é o que é o melhor pro Maurício, pro Andrei, pro Manel, pra Rose, não é. Então, ela é muito particular. Mas tem algumas coisas que são genéricas. A empatia, correr atrás, tratar as pessoas sem olhar o tamanho da locação ou da venda, ouvir mais e falar menos, tentar atender as dores, as necessidades, responder o seu cliente no dia. E se caso não tiver uma resposta feliz, não dar aquilo como perdido, tentar resgatar aquilo. Aí sabe o que eu gosto também de fazer? É uma frase minha que é assim, é coletar os nãos. O que é isso, coletar os nãos? Chega e fala assim, Léo, vamos pro evento? Locador Faixa Preta? Aí você fala não. Eu falo, por quê? Coletar os nãos. Por quê? E aí tem uma frase, né, que eu treino meu time muito também para isso, que eu falo assim, Léo, o que é que eu tinha que ter falado diferente ou feito diferente para você me dar um sim? Olha que poderoso isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra gente reverter esse não pelo sim? Olha que poderoso isso. Em vez de falar assim, não, não quero, ou não, não vou. Por quê? Isso é diferente. Entender. Vai que dá certo. Todos vão dar certo? E aí, e tem uma outra frase também que eu gosto muito, que eu te falei, eu sou o cara das frases, né, Léo? Tem frase pra tudo. É assim, o não você já tem. Isso é mentira. Você não tem o não. Se você não perguntou, você não tem nem o sim e nem o não. Você não tem nenhuma resposta. Se vier o sim, maravilha. Se vier o não, colete, faça colete, pega os dados do não. Por que eu tive um não? E reverta isso ou com esse mesmo cliente ou com os próximos. E você também comentou a questão do... Agora é chique, né? CRM. CRM. Você percebeu, né, Léo, que na minha live, no meu bate-papo, no meu treinamento, eu não fico falando inglês, eu não falo difícil. Embora eu tenha estudado e eu tenha feito mestrado, eu não faço isso. Eu faço uma linguagem clara, leve e, ao mesmo tempo, praticável.
você coloca em prática amanhã. Quem, quem tirou valor dessa live aqui até agora? Que quiser dividir, o que mais te impactou até esse momento? Muitas coisas foram muito fortes. Muitas coisas foram de treinamentos profundos e longos que a gente trocou uma ideia aqui. E se você colocar em prática uma coisa do que foi falado aqui, amanhã você já vai ser diferente. Aí Léo comentou do CRM. O que é CRM, gente? Nada mais é do que atender seu cliente, responder ele, entender como que ele chegou até você, coletar os nãos, não é isso? Isso é que é CRM. Coletar os nãos. Ah, por que você não pegou comigo? Ah, pegou? Pegou com fulano por quê? Tal, qual a condição? O que eu poderia ter feito diferente? E não deixar ele embora. Assim, do nada. Isso que é CRM. Vai, Léo. Ajuda mais aí. Faça Bom, mais uns uma coisa, comentários uma sobre coisa atendimento. que a gente tem muito e a gente pratica muito, né? É, cara, é vender o que realmente o cliente precisa, assim. Principalmente a gente atende uma gama muito grande de locadores que estão começando, é, e aí acaba entrando em padrões, né? Padrões um exemplo clássico, assim, que a gente sempre usa é a alisadora de concreto, né? Os locadores que estão aí, quantos usam? Porque não adianta, isso não é um padrão, não é um modelo de negócio formatado, como você falou no começo da live, Rainer. Você não está comprando uma franquia de McDonald's para vender Big Mac, né? Você compra uma franquia de McDonald's, muda ali um pouco a estrutura do prédio, mas o lanche interno, tudo que é feito é tudo igual. Mas um locador não é, a região é diferente, né? Quando a gente fala de um lanche como um McDonald's, por exemplo, de norte a sul, de leste a oeste, ele é o mesmo lanche, né? Lá atrás, quem viu o filme, quem viu a história do McDonald's, viu que algumas regiões dos Estados Unidos tinham algumas mudanças, de onde saiu o McFish e tal, mas é sempre padronizado, é um modelo de negócio formatado. Agora, o locador não, né? O locador, a gente não tem o direito, nós como fornecedores, de dizer assim, não, o que você acha que eu tenho que comprar, amigão? Cara, tudo é locável. Se está no meu catálogo, é locável. Agora, a tua região, você mapeou, tem construção de galpão aí, quando o cara compra o galpão, compra o piso, ele contrata, ele que faz lá o piso, ou ele já tem alisadora, quer dizer, é mapeamento da região, é mapeamento do cliente. Pesquisa de mercado. Exato. Pesquisa. E aí, e sabe, às vezes insights poderosos, gente. Às vezes o cliente chega, assim, Léo tem um portfólio grande de equipamentos. E aí você está querendo diversificar. Primeiro, quando que você diversifica? Essa é uma dúvida que muitos têm. Sabe quando que você diversifica? Quando o seu carro-chefe sobra. O que é o carro-chefe? É a curva A, B, C, D, E, F. O que é essa curva? A de andaime, B de betoneira, C de compactador de container, D de demolidor, E de escora, F de ferramenta elétrica. Léo tem lá compactador para vender. Imagina que você tem 10 compactadores. Compactador você aluga todo dia. Aí você está na dúvida se você compra compactador, que é o que você já tem, ou compra alisadora lá, acabadora de superfície, ou bailarina, onde é que muita gente fala, ou cortadora de asfalto. Qual que você vai comprar, abençoado? Compactador. Já vou responder para você. Compactador. Ah, mas eu tô querendo diversificar. Filho, quantos compactadores que você tem sobrando? A partir do momento que assim, eu tenho o meu carro-chefe sobrando, você pode se dar o direito de diversificar. Por quê? Uma cortadora de asfalto, uma acabadora de superfície, não é um produto que sai com um compactador. Simples assim. Ah, mas eu quero abrir meu leque. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo é Depende muito oportunidade. de região também, né, Sim. Rainério? Tem região também, Tô não é uma falando, regra. tô falando do basicão da construção. Do cara que é o locador de construção civil. É esse do basicão. Claro que tem a galera que é focada em compactação, tem a galera que é focada no saneamento, que aí a galera do saneamento vai investir nisso. Então, tô falando do basicão, que a maioria da galera que me acompanha, que é o locador ali de construção civil. É esse cara. Então, isso
Que aí é um insight poderoso assim, eu vou diversificar quando? Quando o seu carro-chefe sobra. Por quê? Porque senão, o seu pão de padaria, que é o compactador ali que ele vende, você não tem aquele pão de padaria, mas tem 3 cortadoras e 2 acabadoras de superfície. E aí o que seu cliente vai fazer? Vai no concorrente. Então, e aí o que eu digo, seja referência em alguma coisa, seja bom em alguma coisa. Mas eu conheço locador, Léo. Eu conheço locador que é. O Rogério mesmo, nosso irmão, aí chegou a ser o rei das betoneiras. O cara só alugar betoneira igual água. Aí tem cara que é rei dos compactadores, rei dos marteletes. Eu, por exemplo, Rainer Railó, o que a nossa empresa aluga muito? Andaime Score Contém. Tinha muito forte nisso. Andaime Score Contém. Aluga muito, aluga o Brasil todo. Em outras áreas, a gente não é tão forte assim. Normal. E aí eu queria saber qual que é 2 perguntas em uma. O diferencial do Léo, o que é o seu diferencial? E qual que é o diferencial da Amax, da empresa que você está trabalhando? Bom, vou começar falando da Amax. O diferencial Não, da falta você, Amax. pô. Do Léo, ué. Tá bom, tá Léo bom. que. Tá Ué, bom, tá bom, tá bom. vai. Bom, o diferencial do Léo é autenticidade, né, no negócio. O que eu costumo falar é assim, eu comentei atrás, a gente não empurra nada em ninguém. E assim, eu sempre vou ser muito franco, né? O que é certo e dizeis a verdade vos libertará. Não adianta, né? Eu sou um cara parceiro, eu sou um cara que gosta de visitar. Vai ter locador aí, daí vai dizer, pô, mas faz tempo que não me visita. Infelizmente não consigo. Eu odeio o burocrático, mas eu tenho que fazer ele, tenho que fazer com excelência, para que o cliente lá fora esteja preparado e receba a gente e a gente consiga estar à altura do cliente. Então, ele é um cara que gosta de atender o cliente, gosta mesmo, não é uma obrigação. Eu costumo brincar com o pessoal que eu saio de casa, às vezes, para atender um cliente, eu não saio para vender. Eu saio como se estivesse com meta batida, pode ser o primeiro dia do mês, mas eu saio com alegria, eu gosto, atender o cliente não é um trabalho para mim. Isso é comercial. Atender cliente não é um trabalho. Eu não atendo cliente, eu costumo criar amizade. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Então o Léo leva isso para dentro Léo da tá Max. travado. Espera aí que já vai voltar. Espera aí, vamos ver.